Boa tarde. Boa tarde, caros ouvintes da live Reflorescer, a paz do Senhor Jesus. Boa tarde e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez nos encontramos aqui para juntos estudarmos a palavra de Deus, para juntos termos momentos de oração, de reflexão, de gratidão, sobretudo de gratidão a Deus. Pelo muito que Ele tem feito por nós, pela nossa parentela, pelos nossos amigos. Deus tem sido abundante nas nossas vidas. E eu sou muito grata. Inclusive, domingo passado, eu paguei um voto. E eu estava na minha igreja no culto de 9h30, o culto de domingo maravilhoso, Santa Ceia, que eu amo Santa Ceia, uma coisa tão gostosa. Eu tenho muita afinidade com a Santa Ceia. Tomar do corpo e do sangue de Jesus não é uma coisa qualquer. É algo que eu prezo, pelo qual eu velo. E me sinto muito feliz no dia de Santa Ceia. Então, eu havia votado quando meu neto Santiago, filho mais velho do meu filho, foi fazer o vestibular. Eu votei a Deus o seguinte: Senhor, se tu escancarares as portas da faculdade para o meu neto, e ele passar, claro, por essas portas, eu vou oferecer um culto só de gratidão, não vou pedir nada neste dia, só agradecer pelos teus feitos. E esse culto, eu quero que ele me acompanhe, porque eu fiz um voto, mas é claro, eu queria que aquele que recebeu a benéfice me acompanhasse. E aí, várias tentativas nós fizemos, marcávamos com meu filho, com os 2 meninos, ele e o irmão mais novo. Minha nora nem falava em vir, nem falava. Uns 2 meses, vários domingos a gente marcou e não deu certo. Aí, por fim, um pouco antes desse domingo agora que passou, eu encontrei o meu neto dos aniversários de outubro, que tem várias pessoas da minha casa, da minha família, que fazem aniversário em outubro. E todo ano eles fazem uma festinha dos aniversários de outubro. Aí eu chamei o meu neto e falei com ele, expliquei para ele o que é o voto, porque eu teria que cumprir, porque a palavra de Deus diz que é melhor não votar se não for cumprir. Não vote. Agora, se votou, tem que cumprir. Não, vovó, eu estou entendendo, eu expliquei tudo. E aí, no domingo, eu fiquei muito surpresa, porque a minha nora veio. Esses 2 meses todos, ela não falou em vir de algum. Se tivesse acontecido, ela não estaria presente. Mas nesse ela veio. Eu fiquei muito surpresa e muito agradecida a Deus. E ela disse que amou o culto e que quer voltar para mais assistir mais cultos. Eles são católicos. Os meninos fizeram primeira comunhão e ela também, só meu filho que não. E aí, para mim, foi uma bênção, mas uma bênção muito grande, conseguir pagar o voto. E depois eles vieram almoçar aqui em casa, e eu falei assim para minha nora: olha só, eu estava pensando durante o culto que demorou tanto para a gente pagar esse voto, porque você, como mãe, como coluna da sua casa, você teria que estar presente. E ela falou assim: eu também estava pensando, só que eu pensei o seguinte durante o culto:
porque tantas vezes foi marcado e não aconteceu. Então, aí nós chegamos à conclusão de que ela, como coluna da sua casa, teria que estar. E ela gostou muito, muito. Os hinos belíssimos. E meu filho diz assim: mamãe, o que eu gosto mesmo são os hinos. Eu me arrepio todo, sinto uma coisa diferente. Então, o Senhor vai operando de acordo com a soberana vontade dele na vida das pessoas. Eu não tenho preconceito, porque eles são católicos, tomam a hóstia, e a hóstia, só a hóstia significa o corpo e o sangue de Cristo. E quando eu vou no meu colégio, que já faz até uns anos que não, depois que teve pandemia, nem chamaram mais, porque tem no mês de maio, o Dia dos Ex-Alunos, é um colégio católico da Ordem de São Bento e Santo Amaro. E aí eles chamam e a gente participa da missa e toma hóstia. Eu também faço isso, porque eu me sinto muito feliz. E as madres sabem que eu não sou mais católica, sabem que eu sou evangélica, mas não há esse preconceito. A hóstia simboliza o corpo e o sangue de Cristo. E o pão e o vinho também simbolizam o corpo e o sangue de Cristo. Então é isso. Eu estou muito feliz por ter conseguido pagar o voto. Porque não vote se não for cumprir. É isso que a palavra diz. E hoje eu não quero orar por sofrimento, por tristeza. Eu quero orar em gratidão a Deus, porque havia um grupo de brasileiros presos na faixa de Gaza. 32 brasileiros já há muito tempo, quase 3 meses, tentando sair da faixa de Gaza, e o governo brasileiro colocando avião, pagando aluguel de casa, mandando remédios, mandando mantimentos, querendo repatriar aqueles que não nasceram aqui, mas têm vida aqui, têm comércio, têm família. Muitos maridos sozinhos porque mandaram as mulheres visitar os parentes. Mandaram, não, permitiram que as mulheres fossem visitar os parentes com os filhinhos. Aí a guerra explodiu e não puderam voltar, mas finalmente, na madrugada, desculpem, finalmente, mas melhor tirar isso daqui. Pronto, está resolvido. Finalmente, na madrugada passada, eles chegaram ao Brasil. Gente, eu estava almoçando hoje com meu esposo e assistindo o jornal. Nossa, eu fiquei muito feliz, porque houve, por bem a Deus, tirar aquelas 32 pessoas da faixa de Gaza, de onde a guerra está pipocando cada dia pior. Então, a minha oração é uma oração de gratidão a Deus. E eu só estendo mais um pouquinho dizendo o seguinte: você, meu irmão ou minha irmã, meu amigo ou minha amiga, que estão com o coração aflito por algum motivo, qualquer que seja o motivo, ou de ordem pessoal, subjetiva, ou de ordem material, ou de ordem espiritual, essa angústia, seja de que tipo for, não importa. Nesta tarde, o Senhor manda te dizer que está te mandando refrigério para essa angústia, que essa angústia não provém de Deus. Então, o Senhor Deus está dizendo: socorro vai chegar hoje. É hoje, meus irmãos, que o socorro vai chegar. O Espírito Santo de Deus, o Shaddai de Deus maravilhoso, ele está liberando socorro para tirar essa angústia. E essa oração virá sobre a cabeça de cada um que está angustiado, como o bálsamo de Gileade,
que é o bálsamo invisível, mas real. É o bálsamo da cura do corpo e da cura da alma que os anjos socorristas de Miguel, eles trazem, vão derramando da raiz dos nossos cabelos até a planta dos nossos pés, nos curando. E hoje esse bálsamo vai curar aos angustiados das angústias que estão causando tremores, que estão causando falta de ar, que estão causando dores abdominais, que estão causando maus pensamentos, insônia. Todo mal é combatido nesta tarde, no nome poderoso, soberano, sacrossanto de Jesus de Nazaré, que é o nome que está acima, 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 acima de todos os nomes. E a Deus toda a gratidão plasmada no universo, gratidão à palavra em todo o universo, lá do trono da glória. O Senhor olha a Trindade Santa, olha e vê a gratidão, a gratidão, a gratidão, porque essas 32 pessoas foram resgatadas ao Brasil. E terão aqueles que ainda não têm alguma coisa ou que perderam, terão restituídas muitas coisas, porque o governo está equiparando o que deram aos brasileiros, dar para eles também, inclusive cestas básicas e outras cositas básicas. Obrigada, Deus, muito obrigada. E hoje, meus lindos, nós vamos para a quinta carta, só faltam agora 3. Hoje é a quinta carta que vai para a igreja de Sardes, a sexta para a igreja de Filadélfia e a sétima para a igreja de Laodiceia. Então, vejamos. Quinta carta à igreja de Sardes. Eu vou ler o texto, como faço sempre. Depois a gente vai tecendo os comentários a respeito do texto. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Quem é esse senão? Jesus. Ele diz para a igreja de Sardes: eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que horas sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, agora, nós estamos vendo que essa é uma carta
de repreensão dura. De repreensão dura, quando ele diz assim, na segunda parte do primeiro versículo: eu sei as tuas obras, que tens nome, de que vives e estás morto. Isto significa o morto espiritualmente. A pessoa está andando, está viva, está fazendo tudo, trabalhando, comendo, bebendo, participando de festas, está participando na igreja das coisas, mas espiritualmente morta a pessoa está. Porque a pessoa não tem uma vida espiritual com Cristo, não tem comunhão com Cristo, não está ali, tete a tete com o mestre, muito menos na obediência. Então, tens nome de vivo, mas estás morto. Porque o Senhor nos esquadrinha. Eu sempre falo isso, eu me redunda até, que o Senhor, ele nos esquadrinha, ele nos contempla, como se fosse um raio-x. E ele sabe tudo, ele não está nos esquadrinhando para ver o nosso coração, o nosso pulmão, o nosso estômago, nada disso. Ele está querendo ver como está a nossa alma. Como é que essa alma está? Se essa alma está limpa, se esta alma está pura, ou se esta alma está negra, né? O Senhor sabe que nós não vamos chegar neste planeta a um ser perfeito. Ninguém vai chegar a ser um homem perfeito. E tem muita gente que fica se condenando, acusando a si mesmo. Eu não vou conseguir, eu não posso, aí sofre, entra em melancolia, em tristeza, em depressão. Por quê? Porque não vou conseguir. Mas não fique apavorado desta maneira. No momento em que você tenta ser uma pessoa pura, ser uma pessoa boa, ser uma pessoa que quer se afastar da situação de pecado, o Senhor vai te ajudar, o Espírito Santo vai te ajudar, vai te dar o suporte. Haja vista o rei Davi, que é-nos apresentado como um homem segundo o coração de Deus. Apesar de ter cometido tantos pecados, Davi cometeu muitos pecados, mas ele tinha uma parceria muito grande com Deus. Ele dificilmente, eu acho que nem acontecia isso nunca, dele passar um dia sem estar na sintonia, na ligação com o mestre. Não estava. E o mestre daquele tempo não era Jesus, era Deus, o Deus Pai, o Deus Jeová. Ele estava sempre. E cada pecado que ele cometia, logo depois de pecar, ele era tocado pelo Espírito Santo, que já passeava. Ele era tocado. E ali ele se jogava no chão, botava a boca no pó e se arrependia dos seus pecados. Então, a nossa vida é mais ou menos assim. A gente tenta, às vezes a gente falha, se sente triste porque falhou, se sente reincidente, mas Deus nos perdoa. Então, eu vou ler a respeito da igreja de Sardes, que está no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6. Sardes tinha o nome de igreja viva, mas estava morta. Olhe bem o que está dizendo o texto. Embora fosse conhecida por sua fé atuante, vivia um momento de frieza espiritual, indiferença e superficialidade no culto. Historicamente, ela corresponde à Igreja da Reforma Protestante. Séculos
16 a 18. Esse movimento se iniciou com uma busca de renovo espiritual, mas com o passar do tempo se estagnou, gerando congregações formalistas e frias. Olha, a Igreja de Cristo deve ser santa, cheia do Espírito, e não um clube social. Olhe bem o que está dizendo isso aqui. Olha, a Igreja de Cristo deve ser santa, cheia do Espírito, e não um clube social para entreter pecadores. Portanto, Sardes precisava ouvir a repreensão de Jesus e arrepender-se antes que o juízo repentino de Cristo a alcançasse. É que o que está escrito no versículo 3 do capítulo 3 de Apocalipse. O livro de Apocalipse, no capítulo 3, versículo 3, diz assim: Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora que sobre ti virei. É exatamente assim. Então, nós estamos sabendo o motivo pelo qual o Senhor começa a carta à Igreja de Sardes, dizendo: eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Porque aqui no pé da página, onde nós estamos lendo as considerações históricas sobre a Igreja de Sardes, que foi uma igreja do tempo da Reforma Protestante, ela aconteceu entre os séculos 16 e 18, entendeu? E que eles eram pessoas bastante devotadas. Eles eram muito fiéis na devoção, no estudo da palavra, na frequência. E principalmente no renovo espiritual, eles buscavam o renovo espiritual. Era uma igreja com cara de igreja, digamos assim. Mas com o passar do tempo, aquilo foi mudando. As pessoas já não tinham mais aquela mesma fé, aquele entusiasmo, foram se tornando pessoas frias, né? O que gerou congregações derivadas daí da Igreja de Sardes, congregações formalistas e frias. Então, o Senhor de lá de cima contempla e ele vê a necessidade de Sardes voltar também ao primeiro amor, aos primeiros passos, àquelas primeiras obras, que são as obras que nos causam tanto entusiasmo. As primeiras obras, quando a gente começa nos caminhos do Senhor, nós temos uma alegria tão grande, que nós queremos contagiar a todos com aquela alegria. Sabendo que nós recebemos tantas bênçãos de Deus, que o Espírito Santo é conosco, e o Espírito Santo nos dá N direções, nos dá N capacidades. O Espírito Santo nos coloca cara a cara com o gol, digamos assim, para que vocês entendam melhor, numa linguagem bem popular, cara a cara com o gol. Então, é isso que acontece.
Mas a igreja foi esfriando com o passar do tempo, foi perdendo a fé, o entusiasmo que tinha de louvar, de aprender, de glorificar, e o Senhor contemplando tudo aquilo. Por isso é que essa igreja, ela recebe uma repreensão de Jesus através daquela carta. Recebe uma repreensão. E mais. Então, mas o Senhor ainda percebe, ele vê que não foram todas as pessoas em Sardes que esfriaram na fé. Havia um grupo ainda que ele chama de remanescente, tirado daquele outro grupo, que não se contaminou com o caminhar da igreja para uma outra direção, digamos assim. Aquele grupo remanescente ficou fiel, permaneceu fiel aos valores anteriores, aos valores, entenderam? Permaneceu fiel aos valores. E aí o Senhor sabe disso, porque o Senhor, como eu falei anteriormente, ele nos contempla, ele nos vê, ele sabe de cada um de nós, ele sabe. Então, a esse grupo, olha o que ele diz no versículo 4 do capítulo 3. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Que vestes são essas, senão as vestes espirituais? Essas pessoas permaneceram firmes naqueles primeiros valores que o Senhor gosta, louvando, mas os louvores sinceros, renovando a sua fé dia por dia, sendo fiéis aos princípios, aos valores primeiros, quando eles ingressaram na igreja. Não se deixaram contaminar mudando o rumo, nem mudando as vestes espirituais, principalmente as vestes espirituais. Aí ele diz assim: mas também tens em Sardes, no versículo 4 do capítulo 3 de Apocalipse, algumas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Ele viu que ali havia sinceridade, compromisso, verdade. Então, houve para elas uma promessa. Que promessa, meus irmãos amigos, de andarem vestidos de branco na companhia do Senhor Jesus. Olha que coisa mais linda. Que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Aí no versículo 5 ele diz: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quando ele diz aqui no versículo 5 do capítulo 3, o que vencer será vestido, o que vencer de vestes brancas, aliás, o que vencer será vestido de vestes brancas, ele quer dizer o seguinte:
que aquelas pessoas que não se contaminaram poderiam ainda se contaminar. Perceberam isso? Poderiam ainda se contaminar. Quando ele disse o que vencer. Então havia ainda alguma expectativa de que alguém não permanecesse fiel e com as vestes brancas até o fim. Poderia haver uma pessoa, ou um grupo, ou várias pessoas que não permanecessem, que quisessem optar, como outros optaram na igreja de Sardes, por outros caminhos tortuosos. Então o Senhor esperava que aquelas pessoas que até aquele momento estavam com as suas vestes brancas, que elas permanecessem fiéis aos valores espirituais determinados por ele, Jesus. Por isso é que ele diz ao que vencer, ao que permanecer vestido com as vestes brancas. Porque, na verdade, é uma luta tremenda. Eu fico pensando, eu fico imaginando esta luta tremenda entre o corpo e entre o espírito. Porque o corpo é matéria, o espírito é semelhante a Deus. O espírito não tem nada com a matéria. O nosso espírito, por exemplo, ele nos religa a Deus, enquanto a alma é onde estão centrados os pensamentos, as vontades, a parte nossa intelectual, de cultura, de estudos, de aprendizagem, também de senões, né, de erros, está tudo na alma. E o Espírito nos conecta a Deus. E ele diz assim no verso 5, de maneira será vestido de vestes brancas aquele que permanecer, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Diante dos seus anjos. Olha que coisa mais linda, uma promessa belíssima, uma promessa que nos faz ter vontade de permanecermos, não é, Brené? Fiéis, porque essa palavra aqui não é só para aquelas pessoas da igreja de Sardes, é para nós também. Essa palavra é viva, é verdadeira, é eficaz. E por que ela está aqui no livro da vida? Chegou até nós para que nós tomemos posse dela. Para que nós tomemos posse dela, dessa palavra. Que nós tomemos posse dela, dessa palavra. Tá? E de que tenhamos vontade de permanecer nos caminhos do Senhor, de manter as nossas vestes brancas, de voltar ao primeiro amor, fazendo as primeiras obras, como ele fala na primeira carta, né? Na primeira carta, ele fala à igreja de Éfeso, que a igreja de Éfeso precisava voltar ao primeiro amor. Nós também precisamos voltar ao primeiro amor, porque tem muita coisa que nós fazíamos no princípio da nossa caminhada e depois nós fomos abandonando e não fazemos mais. Temos que voltar, temos que procurar manter as nossas vestes brancas, pedindo a Deus a cada manhã que naquele dia renove a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós não podemos agradar a Deus. E ele diz, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Por quê?
é outra coisa para a qual nós temos que atentar. Eu atento para isto, que a pessoa que está de vestes brancas, que não se contaminou, vestes espirituais, eu estou falando ao nível espiritual, que cuide para não se contaminar e perder essas vestes. Querendo andar por outros caminhos, caminhos que vão nos contaminar, que vão nos levar ao inferno espiritual. E quando ele diz aqui, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, é porque o nosso nome daqueles que aceitaram o Senhor Jesus, que professam sua fé nele, está escrito no livro da vida. Mas se aquela pessoa é a mesma coisa que com as vestes, se aquela pessoa não permanecer fiel, se aquela pessoa não lutar para permanecer honrando o nome do nosso Deus, Jesus de Nazaré, o Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, esse nome poderá ser riscado do livro da vida. Dá para a gente entender isso aqui perfeitamente. Mas quando ele diz ao que vencer, você hoje está vestido ou eu vestido de branco. Nossas vestes estão puras. Nós procuramos não nos contaminar. Tudo bem. Aí ele nos promete que nós andaremos com ele, né? Que ele vai confessar o nosso nome diante do Pai, diante dos anjos. Mas ele diz que ao que vencer, se nós abandonarmos os caminhos e formos por outros caminhos tortuosos, isso não nos será facultado mais. Perderemos o privilégio de andarmos de branco com o Senhor Jesus e termos o nosso livro escrito no livro da vida, porque o nosso nome, aliás, escrito no livro da vida, porque ele será então riscado. E outra coisa que ele promete, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Então, são 3 promessas que Jesus nos faz, né? Ao que vencer será vestido de vestes brancas, é a primeira promessa. E andarão de branco comigo, isso faz parte da primeira promessa. A segunda promessa, de maneira alguma arriscarei o seu nome do livro da vida, é a segunda promessa. E a terceira promessa, confessarei o seu nome, seja homem ou seja mulher, diante de meu Pai e diante dos meus anjos. Confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos meus anjos. Então, são 3 promessas: andar de branco com Cristo, ter seu nome permanecido escrito no livro da vida, e terceiro, ele confessar o nosso nome diante do Deus Pai e diante dos anjos. Então, vale a pena. E ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito ele sempre diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Lá. Nessa carta, nós observamos que Jesus já entrou com a repreensão. No capítulo 3 de Apocalipse,
o Senhor já entra com a repreensão, dizendo que eles têm nome de que vivem, mas estão mortos. Aí vem uma observação nessa expressão, estás morto. Os versículos 2 e 3 nos mostram quanta responsabilidade tem o pastor de uma igreja. É uma responsabilidade da qual nem ele mesmo sabe o tamanho e a dimensão. Daí a repreensão contida nesses 3 versículos incidir diretamente sobre a figura do pastor. Lá. Os versículos 2 e 3 são estes. Mostram quanta responsabilidade tem o pastor de uma igreja. É uma responsabilidade da qual nem ele mesmo sabe o tamanho nem a dimensão. Daí a repreensão contida nesses 3 versículos, 1, 2 e 3. Tá? Incidir diretamente sobre a figura do pastor. No 4, vem elogio e constatação a respeito das pessoas que não haviam se contaminado, não haviam contaminado suas vestes e que procuram manter a simplicidade e pureza de devoção a Cristo, que os apóstolos e muitos outros conheciam nos dias do Novo Testamento. Deixa eu ver lá, 2 Coríntios. 2 Coríntios 11, 3. Vamos ver lá o que ele nos diz aqui. 2 Coríntios 11, 3. É apenas um versículo. Está no capítulo 11, versículo 3. 2 Coríntios 11, 3. Ele diz assim: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Viu porque o Senhor diz àqueles que permanecerem? É por isto. Porque vou ler novamente o que diz 2 Coríntios para confirmar aquilo que o Senhor Jesus fala lá em Apocalipse 3, à igreja de Sardes. Mas temos que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Por isso é que as pessoas têm o quê? Que permanecer. E permanecer fiéis. 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 Por isso é que ele diz ao que vencer. E quando ele diz assim, riscarei o seu nome, fica claro que qualquer pessoa que experimenta um novo nascimento, mas que posteriormente deixa de perseverar na fé e de viver vitoriosamente, terá seu nome tirado do livro da vida. Vou ler de novo. Fica claro que qualquer pessoa, foi o que eu falei anteriormente, eu expliquei isso, que qualquer pessoa que experimenta um novo nascimento, mas que posteriormente
deixa de perseverar na fé e de viver vitoriosamente, terá seu nome tirado do livro da vida. Ter o nome apagado do livro da vida é perder a própria vida eterna e ser finalmente lançado no lago de fogo. É isso que o Espírito diz às igrejas. Então, manter as vestes brancas e fazer com que o nome permaneça no livro da vida é coisa importantíssima. Então, é isso. Estar morto, porque a palavra explica muito bem aqui ao pé da página da Bíblia de Estudos que a pessoa estava morta por quê? Morta espiritualmente, porque não tinha mais o ardor do primeiro amor, não tinha mais aquele brilho do primeiro amor, não tinha mais aquele ânimo, aquela vontade de seguir no primeiro amor, não tinha. Então a igreja foi esfriando, alguns foram esfriando. E a maioria da igreja, porque ele fala aqui de um grupo remanescente, um grupo não é uma igreja inteira. Então, ali havia muitos e muitos membros, muitos, talvez centenas de membros. Então, o grupo remanescente foi um grupo saído daquele outro, que foi esfriando, foi deixando de manter suas vestes brancas, já não tinha mais aquele ardor, e era como se estivesse morto, estava morto espiritualmente, era como não estava morto espiritualmente, não tinha mais aquele brilho. E também, as vestes não estando brancas, corria o risco de ter o seu nome riscado do livro da vida, o que é uma coisa tenebrosa, mas tenebrosa mesmo, o nome riscado do livro da vida, né? Porque a pessoa teve o nome escrito, inclusive há situações em que você escuta dizer: o seu nome estava escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo. E depois a pessoa perder aquilo, nossa, é perder realmente a salvação. É trocar a sua salvação por um prato de lentilha. Que aquilo satisfaz a fome, mas daqui a uma hora já não tem mais aquela saciedade, e você vai ficar a ver navios. Por quê? Porque o seu nome foi riscado, não vai ser escrito novamente. Foi escrito uma vez, para não ser escrito novamente. Então a gente tem que manter isso. A gente tem que procurar, como se diz assim, procurar permanecer fiel. E as promessas eu vou repetir porque é muito interessante. Passeará de vestes brancas com Jesus, andarão de branco comigo, disse Jesus, é a primeira promessa. De maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. E terceira promessa, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, o estudo sobre Sardes termina aqui. Na próxima quarta-feira é a penúltima igreja, vai coincidir o término do estudo das igrejas com o término do mês de novembro.
E o próximo estudo é Carta à Igreja de Filadélfia. Apocalipse capítulo 3, dos versos 7 a 13. E a última carta à igreja, que é a sétima carta, porque foram 7 cartas, é a carta à igreja de Laodiceia. E aí, no mês de dezembro, eu já vou começar, semana que vem eu já vi qual vai ser o estudo em dezembro. Conforme eu falei a vocês em programas anteriores, eu recebi um material maravilhoso a respeito de Cantares de Salomão. Uma amiga minha me mandou, falou: Vera, quando eu recebi esse material na igreja dela, ela me falou que é a Igreja Maranata, ela me falou que lembrou logo de mim, porque é um material para estudo. E eu vou ver se... Eu acho que no mês de dezembro nós teremos apenas 3 programas, porque depois já vai entrar no período de Natal, depois Ano Novo, depois possivelmente os primeiros 15 dias de janeiro ou 20 dias, a gente faz um recesso, dá um pouco de descanso. O nosso assessor aqui, que estuda muito, precisa descansar também. Ele acorda cedíssimo e dorme tarde, porque estuda muito, estuda na FATEC, que é puxadíssimo. Então, a gente vai tirar uns dias aí de recesso em janeiro. Mas eu aviso vocês, e quando estiver voltando, eu estou gritando: voltem, 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 porque o Reflorescer está voltando, em nome de Jesus. E eu agradeço muito aqueles, porque depois que eu vou ver, daí 2, 3 dias aparece as pessoas que entraram, aparecem as pessoas que entraram, o que disseram, e depois no Face, e é muito bom mesmo no YouTube. Eu agradeço demais a Deus por isso, porque é o meu ministério, o ministério de estudar para ensinar e para aprender muito mais do que eu ensino. E eu agradeço sempre a Jesus por essa rica oportunidade. Muito obrigada a todos, que vocês tenham aproveitado bastante o estudo da Carta de Sardes e também que vocês tenham um restante de semana na presença do Mestre, um restante de semana bastante abençoado, em nome de Jesus. Amém e amém.